A Companhia do Tijolo começou há 2 anos para fazer um show em homenagem ao Patativa do Assaré. É um show que é anterior à peça e que reúne poemas, músicas de cantores e compositores do Nordeste. Então, uma homenagem não só ao Patativa, mas ao sertão e aos poemas que a gente tem, né? Essa coisa de ser Companhia do Tijolo veio com uma ideia do Paulo Freire, que também é um dos pilares do nosso trabalho aqui. E tijolo é a palavra geradora que ele usou, né, durante um dos processos de alfabetização dele. E sempre utilizava um objeto ou algo que tivesse a ver com o universo, com a maioria, né, daquele universo, para poder usar dessa palavra geradora e começar a alfabetização. Então, por exemplo, ele pegava o tijolo e pegou o tijolo e falou: "Da onde vem o tijolo?" "Ah, vem do barro." "Que vem da onde?" "O que você faz com esse tijolo?" "Construo casas." A maioria, nesse caso, eram pedreiros, trabalhavam com construção. "E vocês moram nas casas em que vocês construíram?" "Não." "Por quê?" Então, não era só alfabetização. A palavra geradora, ela tem um conceito de você entender o que você está aprendendo, né? Então, essa questão do se colocar diante da situação como indivíduo, como cidadão, como ator, como atriz, enfim, isso vai de encontro ao nome da nossa companhia, que é a Companhia do Tijolo, né? Bom, eu fiz um espetáculo com o Cacá Carvalho chamado Homem Provisório, que é uma adaptação do Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. E a gente foi para Nova Olinda, que é uma cidadezinha muito pequena no sertão do Cariri, no Ceará, Brasil. E Nova Olinda fica muito próximo de Assaré. E um dia nós fomos até o Assaré. Meu Assaré amado, eu sinto muito a tua sorte. Tu és o mais dissertado aqui das bandas do norte. E aí eu me deparei com o casarão que cuida das coisas do Patativa, chamado Memorial Patativa do Assaré. E uma coisa me atravessou. Isso foi verdade, foi um arrepio. E eu falei: meu Deus do céu, eu preciso falar sobre este homem. E comecei a ler Patativa. Era muito interessante porque ao ler Patativa eu me descobria. E eu falei: meu Deus do céu, tem algo de profundo do homem aqui, do homem sertanejo, mas com uma pintada do homem universal. Porque o Patativa tem essa característica. Eu construo essa história a partir do meu umbigo, que chama-se Assaré. Mas o grande objetivo é você falar do seu umbigo para o mundo. Eu acho que foi isso que eu me apaixonei por esse homem. E o Dinho trouxe essa ideia dos poemas, da história do Patativa, e todos nós fomos cativados e ficamos apaixonados pelo poeta, né? Pela sua história, por tudo. Eu procurei, com William e com todos os músicos, ouvir a música que existe na poesia do Patativa. E a poesia do Patativa ela é toda música, é cheia de melodia, é cheia de ritmo. No espetáculo tem composições de minha autoria, tem música do Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, e tem música do próprio Patativa. Então, mesmo quando as músicas não são do Patativa, é como se a gente continuasse dentro da poesia dele. A poesia dele é que manda, né? Tem uma sanfona, tem um violão, tem um cavaquinho, e quando o elenco canta, o cantar também procura evidenciar essa poesia dele, que é uma poesia feita de simplicidade, é uma poesia que faz rir, que faz chorar e que emociona. O que eu mais gosto do Patativa é que ele não faz concessão. E ele sempre falou: não, a poesia é livre, eu sou livre. Poesia não pode ser chamada de poesia de encomenda. Não existe encomenda na literatura. Um homem que estudou 6 meses, um homem que nunca migrou, que nunca saiu do sertão, esse homem construir a quantidade de poesia, a quantidade de metáforas, a quantidade de literatura social. E não é uma literatura, aquela literatura que
Não, vamos fazer a revolução pela arma, pela força. Não, vamos fazer a revolução pela poesia, vamos fazer a revolução pela palavra. Palavra, ação. Quando a gente fala do Patativa, a gente está tendo uma ação concreta. E quem está nos assistindo, essa ação reverbera. Dizer assim, olha, como é bonito isso, um homem que estudou 6 meses, fez essa proeza. E o que é que eu estou fazendo? E o que é que eu estou dizendo para o mundo? Né? Tem gente que passa neste mundo apagado. Sabe quando tem um gráfico? Aí o gráfico, você... Tem gente que passa... E o Patativa nos diz, muda esse gráfico. Porque eu podia ser um miserável. E no entanto, eu mexi no gráfico. E encontrei o meu jeito de dizer o que eu entendo de mim, dos meus e do mundo. Ele não foge dos assuntos importantes para a sociedade, para a transformação da sociedade. Então isso atraiu muito a gente. E aí a gente queria fazer um espetáculo que revelasse isso. Então que não colocasse o Patativa como um gênio. Não. A gente queria revelar qual o caminho de uma pessoa que estudou só 6 meses para chegar nessa genialidade de escrever os poemas que ele escreve. E isso a gente se baseou também para ajudar nessa estrutura no Paulo Freire, que fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Todos nós somos de São Paulo. E a gente está falando de um poeta que é um poeta cearense, que é um poeta do Nordeste. E até como que a gente iria chegar nesse poeta, a gente que é aqui do Sudeste, que não passamos por seca, não passamos por fome. O que pode chegar na gente? O que a gente tem em comum e o que distancia a gente? Então a gente ficava tentando entender como se aproximar dessa obra. Patativa fala muito da seca, então que seca que tem aqui em São Paulo? Eu vi no rádio, eu sou locutor dizendo que lá fora tá chovendo e a chuva não vai parar. Esse é o locutor, o senhor tem que me dizer, dentro de mim quando é que vai. E essa coisa do se colocar diante das situações que o Paulo Freire tanto insiste, tanto fala, a gente traz isso um pouco para o espetáculo. Tem alguns momentos que a gente conta um pouquinho das nossas experiências de vida, mescladas com as experiências do Patativa, que mescla com as suas poesias, com as músicas. Então a gente colocou os artistas daqui, no mesmo plano que ele, porque já que ele não é um gênio, a gente também não é gênio, então vamos colocar as nossas histórias. A gente tentou contextualizar o Patativa dentro da história da literatura brasileira. E o Patativa escreve, e ele escreve com regras muito rígidas. Para ele, poesia tem métrica e tem rima. E é para ser entendida. A poesia tem que comunicar, a questão da comunicação está sempre muito presente. Usando todas essas características, ele ainda é muito capaz de afetar a plateia de São Paulo no século XXI e a gente, né? Além de tentar contextualizar ele, foi a tentativa de ver como é que se formou o olhar do brasileiro em cima do que é o sertão. Essa imagem, como é que a gente tem, através do cinema, através da literatura, então, desde José de Alencar, Euclides da Cunha, Guimarães, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, que traz uma nordestina, e a própria visão do Patativa do que é o sertão. Então a gente tenta colocar essas visões em conflito mesmo, sabe? Enquanto o Patativa fala, não, vocês não sabem o que é o sertão, ou pelo menos esse sertão aqui, vocês não sabem. A gente fala, mas e isso que o Guimarães fala, que o sertão é dentro da gente? Esse conflito literário vem um pouco dessa construção do imaginário do que é o sertão. Tem uma grande figura no Ceará que chama professor Gilmar de Carvalho. E ele faz uma relação de 2 sertanejos, que é o Patativa e o Guimarães Rosa. Porque ambos falam do sertão. Patativa nunca migrou do sertão. Ele falou da sua aldeia para o mundo. O Guimarães migrou. O sertão continuava nele, então ele falou desse sertão de longe. O sertão do Patativa é um sertão mais social, mais doído. O Guimarães, ele já é mais metafísico, né? Tanto que ele fala que o sertão é dentro da gente. Já o Patativa fala não, que o sertão é aqui. Cante lá que eu canto cá. Você é muito ditoso, sabe ler, sabe escrever, pois vá cantando seu gozo que eu canto meu padecer. Repare que a minha rima é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Mas, porém, eu não invejo os grandes tesouros seus.
os livros de seu colégio que você aprendeu. É certo que você teve educação, estudou muita ciência, mas das coisas do sertão não tem boa experiência. Cante lá, que eu canto cá. Pra gente cantar o sertão. É de um escravo ao humilde sepultura. É de um escravo a humilde sepultura. Foi a vida um velar de insônia atroz. Deixar em paz dormir num manto de verdura que Deus dentre as relvas compôs. 24 anos este homem viveu. Imagina se um homem desse tivesse vivido 56 anos, o que não teria deixado para o mundo. Eu aprendi a ler, falei com as palavras. Então, a gente buscou também esses poetas de São Paulo, e modernistas e novos, justamente para colocar isso em conflito mesmo. Fala que é bem isso. Se Patativa canta o sertão dele, a gente canta o nosso. São Paulo é um sertão. A gente estuda a Bíblia e a obra do Senhor há 3 anos. Já disse, cante lá, que eu canto cá. Eu canto cá e você canta lá. Eu canto cá e você canta lá. Garoa do meu São Paulo, timbre triste de martírios, o negro vem vindo é branco. Só bem perto fica negro, passa e torna a ficar branco. Meu São Paulo da garoa, Londres das neblinas finas, um pobre vem vindo, é rico. Só bem perto fica pobre, passa e torna a ficar rico. Meu São Paulo da garoa, costureira de malditos, vem um rico, vem um branco, são sempre brancos e ricos. Garoa sai dos meus olhos.